Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos. Gente, a Paty falou bom dia, mas não está saindo o som, então vocês me perdoem. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, turminha, um super, hiper bom dia. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Uma belezura mesmo. Bom dia, com toda alegria. Bom dia, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Eu assustei quando a Alda falou um bom dia, assim, meio pra dentro. Eu falei assim, uai, ela está partindo, não é possível. Vamos lá, dando continuidade. Vamos pensar o que é tribulação. Eu aprendi isso com o Theo há muito tempo atrás. O Theo fala, vamos olhar o que significa, né, Theo? O significado da palavra? Então, vamos trazer aqui para a gente. Tribulação. Evento ou situação desagradável, aborrecida. Aflição, tormento, adversidade, infortúnio, infelicidade, tribulações. A gente, quando pede, implora para vir a essa terra, para reencarnarmos, a gente sabe que a gente vai enfrentar desafios? A gente sabe que a gente vai enfrentar tribulações? A gente sabe, a gente pede. A grande maioria do que a gente vive hoje de adversidades, de atribulações, de desafios, nós rogamos ao Pai. Eu falo a grande maioria porque também tem aquelas tribulações que a gente vem à Terra, não era para passar aquilo, mas a gente passa pela nossa invigilância. Mas a gente pede, e aí, com a bênção do esquecimento, a gente vem, mas a sementinha está lá plantadinha. E aí, quando a gente se depara com as adversidades, com as aflições, não estou aqui fazendo apologia, não estou, chegou mais uma para mim, mais uma aflição. Não. Talvez um dia, com a evolução, talvez o meu olhar melhore muito, e é isso que eu espero, para as adversidades, para as dores. Mas hoje, o olhar precisa ter essa certeza de que eu pedi, eu estou vivendo e vou viver aquilo que eu dou conta. Então, nós estamos passando pelo que nós estamos passando, precisamos dar um sentido para isso, precisamos dar um significado para isso. E dando um significado, encontrando um objetivo, não é um objetivo mental, não. Ah, tá, bem didático, eu estou passando por isso. É também da alma, é aquele sentimento de falar, Senhor, dá a mão, me ajuda. Isso está chegando para mim, eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo, está doendo. Por favor, me ampara. Ampara a minha família, ampara aqueles que estão passando. A gente pode orar por aquele que está lá na Ucrânia, lá, dá força. Eles estão passando por algo que vai mobilizar muito o espírito deles. Mas dá força para eles, que eles se lembrem quem são, que a gente se lembra quem nós somos. Nós somos filhos do Pai e viemos numa abençoada oportunidade de lidar com os desafios, com as questões para o nosso aprimoramento. Para o nosso aprimoramento. Então, Paulo nos diz, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Essa fortaleza que habita cada um de nós, mas que muitas vezes a gente não tá acostumado a lidar. Na maioria das vezes a gente corre, a gente foge, e é natural sim, que a tribulação chegando, a gente queira sanar aquela tribulação. Eu pelo menos não conheço ninguém que fale, quero ficar aqui na dor, tá essa gangorra da dor. Chegando a dor, a gente quer sanar. Mas muito cuidado com esse querer sanar nosso, que é eliminar a questão e não aproveitar tudo aquilo que está acontecendo para o nosso crescimento. Porque tudo que chega para a nossa evolução, se assim quisermos. Se quisermos ter esse olhar. Se não podemos nos rebelar, nos revoltar, como a gente vem fazendo há muitas encarnações. Então, Paulo traz para a gente, quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade.
Claro que nós estamos falando, né, da forma simbólica, vocês podem andar com seus guarda-chuvas e suas sombrinhas por aí, tá? Tomar uma chuvinha é bom de vez em quando, mas vamos cuidar da saúde também. A gente pode ver como que está aqui, como que a gente não dá para ver muito, né? Mas como que aquele desenho ali tem a proteção da cabeça, tem a capinha de chuva, tem a galocha. A gente precisa se preparar. Não precisamos, frente aos desafios, correr deles. O que precisamos é olhar para aquilo na compreensão de que alguma coisa eu preciso tirar disso que está me acontecendo. É quase como se a gente pegasse um fio de cabelo nosso, para os carecas também não tem problema, viu, gente? A gente pode pegar um fio de cabelo imaginário e separar a gente daquela situação, porque enquanto nós estamos imersos na emoção, na dor, na dificuldade, às vezes a gente não consegue pensar. Mas se criarmos o hábito de darmos um passinho para trás na situação e olharmos para tudo aquilo, e a gente pode falar para a gente, alguma coisa eu vou tirar disso tudo. Está doendo, mas eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que tem um amparo divino, e alguma coisa eu vou tirar disso para o meu aprimoramento. Então não vamos correr da tempestade. Com coragem. Nós temos o manual de vida, nós temos o Evangelho do Cristo, nós temos o manual de vida. Jesus não nos ensinou? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Isso é um poema, né? Busquemos a Ele nas adversidades, nas tribulações. Muitas vezes a gente corre, a gente se esquiva, culpando o outro. É sempre alguma coisa fora. Não é fora, é dentro. Então, com o Evangelho do Mestre, a gente se compromete a não correr mais, a lidarmos. É um resultado de um exame, é alguém que não passou naquela prova que queria, é alguma coisa. Sim, no primeiro momento a gente se entristece, no primeiro momento a gente fica com um certo medo, porque esse ainda é o homem velho em nós. Mas o que nós estamos fazendo com o homem novo? O que nós estamos fazendo com o homem novo? Nós estamos chamando o homem novo que já existe em nós para responder às questões da vida, ou nós estamos chamando só o homem velho? Porque o homem velho é medroso. Ele não tem fé. Né, Fausto? O homem velho em nós não tem fé. Ele não quis aprender disso, veio de encarnação em encarnação, batendo o pé, exatamente, e sem focar nos ensinamentos do mestre, né? Sem absorver, né? Agora, o homem novo não. O homem novo sabe da necessidade daquilo que nós estamos passando, e vibra nas entranhas, vibra a fé, vibra a força. Essa fortaleza aí, ela mora em nós. É porque a gente não aprendeu a cultivar e nem quer muito se haver, porque exige esforço, exige mudança de postura, de olhar. Mas o Pai colocou em nós germes para que nós possamos desabrochar esses germes. Então, nós não vamos pegar emprestada a força do outro, nós não vamos alugar, nós não vamos comprar. É nossa. Por isso, o convite é que deixemos o homem novo falar por nós. Porque o homem velho, ele vai tentar correr, ele vai tentar culpar alguém, ele vai tentar achar que não tem forças. Mas o homem novo sabe que está na terra, que pediu para vir aqui, numa necessidade imensa de evoluir, de crescer. E que vai sim se deparar com algumas questões que a gente chama de não tão fáceis, de dolorosas, mas que a gente não está sozinho e que a gente vai conseguir transpor aquele desafio e nós vamos sair mais fortalecidos. E que não sejam meras palavras para nós aqui, que de verdade a gente possa absorver do que está acontecendo conosco, que eu vou sair mais fortalecida,
eu vou conseguir. Muita gente pretende robuster-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, aceitando-se em segurança. Como? Eu falei o quê? Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. A grande maioria de nós, quando eu falo a grande maioria de nós estamos mais ou menos no mesmo tamanho. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que estão no esforço maior, que estão conseguindo evoluir mais, outros estão na negando o conhecimento. Oiê. A grande maioria de nós, às vezes, insiste no comportamento de criarmos um casulo. Vamos rogar, vamos entrar para um templo que a gente cria para a gente mesmo, esquecendo de que é preciso que, junto com as rogativas, junto com a oração, é preciso que haja a ação. Muitas vezes a gente fica ali preso nas rogativas, mas é mais para evitar o serviço áspero, porque eu me prendo aqui, eu rogo, eu oro, eu fico ali na minha conversinha, mas eu não vou para a vida. Sim, a oração é bálsamo que nos fortalece. E temos esse recurso, devemos recorrer sempre a esse recurso da oração. E que mais? A oração precisa vir com a ação. Eu peço força e eu preciso ir para a vida para agir, porque a vida vai me trazer situações onde eu posso provar essa força, onde eu posso testemunhar essa força. Não tem aquela historinha que a gente diz, que a gente fala, oh meu Deus, me dá paciência, oh Senhor, me dá paciência, eu preciso tanto ter paciência. E aí eu vivo situações, no trânsito, em casa, no trabalho, onde for, e que eu perco a paciência, eu falo, nossa, quanto mais eu rezo pedindo paciência, mais situações acontecem. É porque eu vou testemunhar a paciência frente às situações. Aqui, sentadinha, tranquila, pedindo paciência, eu estou achando que eu tenho paciência. Mas na hora que vem as tribulações, é que eu vou dar o meu testemunho. Então, muita gente pretende robustecer-se ao preço só da oração, que é muito, que é bom, mas precisamos agir. Não caminharmos em fuga. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Então, eu crio meu casulo, eu crio minhas pseudo-verdades, mas chega um momento que eu vou ter que me deparar comigo. E muitas vezes, pela falta de preparo, que nós vamos falar aqui, que é a falta do encontro com a gente mesmo, que é o processo do autoconhecimento, que a gente não dedica tempo, não dedica energia, porque estamos muito colados às coisas de fora. Sim, estamos na matéria, podemos vivenciar as coisas da matéria. Mas vocês lembram do que a gente sempre fala? É a gente que vive ou são as coisas que vivem a gente? Então, chega uma hora que a gente declara a falência da gente mesmo, porque a gente não se conhece, a gente não sabe da força que mora em nós, a gente não sabe do que habita em nós. Aí a gente se julga perseguida, abandonada, que é Deus que não está vendo, olha o que aconteceu comigo. Totalmente desconectado de uma verdade maior. Como se aqui eu fosse vítima. Eu vejo acontecer na casa do vizinho, eu vejo acontecer no jornal, eu vejo acontecer, mas quando chega para mim, cadê Deus que não vê isso? Eu estou aqui, eu vou lá no centro, eu faço uma coisinha ou outra, como assim?
E aí eu me sinto relegada por Deus, esquecendo que o meu olhar precisa ser de, eu tenho algo para aprender com isso. O que eu preciso me modificar? Aonde eu preciso me modificar? Isso está vindo para me dar uma chacoalhadinha. A gente sabe, tem coisas que não são, né, gente? Tem coisas que não são fáceis. A gente pede no plano espiritual, a gente vem com essa força que nos habita, a gente pode passar por aquilo, mas a gente sabe que estando aqui a gente se distrai. Mas esse é um homem velho. O homem novo já olha para nós e fala, quanta distração há milênios. Vamos, minha filha. Pruma. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno. Ficamos conosco? A gente fica conosco de vez em quando, só um pouquinho. Uma vez ao dia, em algum momento, a gente fica conosco de ficar naquele silênciozinho bom, depois de ter feito uma oração, lido ali um pouquinho do Evangelho. Porque a gente precisa desse contato conosco. Senão sempre será fora. Senão o culpado ou a responsabilidade será sempre fora. Não é fora. Então, como nos preparar? Aqui está falando que as tribulações, quando a gente não consegue vivê-las bem, nos revoltamos, é fruto desse falta de preparo interno. Se a gente puder falar, falta de Deus mesmo na nossa vida. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Então, a gente está no mar, o marinheiro se candidata a tocar um barquinho, e ele sabe que ele pode encontrar pelo caminho marolas, ondas fortes, às vezes de tsunami. E como que ele faz? Como que ele precisa fazer? Ele precisa entender que ele tem que estar pronto para pegar o balde quantas vezes só precisa tirar água correndo, senão o barco vai afundar. De içar a vela. Ele tem que entender de proa, de popa, de convés, de latitude, de tudo que for necessário. E nós temos o Evangelho, que é o nosso manual. Recorramos a ele quando nós estivermos enfrentando aí umas marolas. Atitude, ação. Então, a tempestade, depois que a gente passa por aquela tempestade, que a gente aprendeu a içar a vela, que a gente aprendeu a jogar, quando passa, a gente não está mais fortalecido, a gente não olha para a situação e não olha para a gente fala, yes, deu certo, né? E a gente se sente mais preparado para as próximas questões que virão, porque eu exercitei a minha força, a minha fé, a minha ação, a minha atitude. Então, não é uma questão só de ficar no mental, trazer para o coração e para a ação. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes, que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Emmanuel fala dos aprendizes sinceros. Vamos refletir na semana, né, sobre esses aprendizes sinceros. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, conhecereis a verdade vos libertará. Já temos condições de muita coisa a enxergar. Se não estamos enxergando é porque não queremos ter trabalho, não queremos mudar posturas antigas. Mas a verdade já pode brilhar. Já está brilhando para nós. Tenhamos olhos de ver. Que seria da criança sem a experiência? Que seria do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento do caminho. De novo, não estamos fazendo apologia a dores, a sofrimentos, a aflições, mas elas fazem parte. Não podemos negar. Não podemos fingir que pedimos tanto para estarmos aqui no planeta, não podemos fingir que nós
não sabemos que as adversidades, os desafios, as aflições vão surgir em alguns momentos da nossa jornada. E o que nós vamos fazer? Vamos buscar a fé? Vamos buscar o eixo, o centramento? Vamos lidar com aquilo, a gente tendo aquilo? Ou nós vamos fugir, vamos nos colocar por debaixo daquilo e aquilo vai passar a dominar a gente? É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Aqui, de novo, a gente repete: se eu dou um sentido para aquilo que eu estou passando, eu consigo ficar de pé. Se eu não dou um sentido, eu me vitimizo, ou eu me rebelo. Mas se eu dou um sentido, eu fico de pé. Eu já falei que em um outro momento que tem um poema atribuído a uma indígena norte-americana. Ela vai falando uma série de coisas e no final ela fala assim: o que faz você ficar de pé quando tudo ao seu redor desmorona? O que faz com que a gente fique de pé desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida? Isso. Se eu sei que eu estou indo, que eu estou caminhando ao encontro dos sagrados objetivos da vida, eu suporto, eu dou conta, eu escorrego, eu levanto, eu me ponho de pé. Porque eu sei que tem uma jornada para mim, para cada um de nós, rumo à casa do Pai. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. De novo, ação. A gente pode até aprender, que bacana, bonito, fiquei até comovida, mas como que eu vou viver? Eu estou disposta a viver essa fortaleza que me habita? Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Que as dificuldades nos encontrem de pé, com o evangelho no coração. E ainda que a gente dê umas balançadinhas, que a gente se firme na compreensão de que vai passar, e eu vou sair mais fortalecida. No livro Ceifa de Luz, o Chico traz para a gente, o Emmanuel traz para a gente através do Chico, aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Se existe aflição, as pessoas estão sabendo passar por aquilo, estão dando um sentido e isso gera tranquilidade, também tem muita tranquilidade que a gente chama de paz, mas é uma pasmaceira, gerando aflição. Fiquemos atentos. No limiar do berço, pede a alma dificuldades. Olha o que a gente falou no comecinho, né? No limiar do berço, antes de chegar aqui, a gente pede a alma, dificuldades, chagas, amargores, cicatrizes. A gente pede experiências que vão fortalecer o nosso espírito. Entretanto, recapitulando de novo, as próprias experiências no plano físico torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. O outro, eu não. Eu estou quase santa, mas o outro é o culpado das minhas desditas. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Nós estamos sempre adiando, porque a gente faz fugas, a gente nunca se responsabiliza, a gente nunca se coloca no qual a parte que me cabe nisso tudo que eu estou vivendo. Qual a parte que me cabe nesse latifúndio para que eu possa, então, crescer e amadurecer com isso tudo? E aí Emmanuel nos diz, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus. E aí a gente colocou essa figurinha aqui. Você pode, mesmo no sofrimento, desfrutar da paz do Senhor? Podemos, gente? Mesmo na dificuldade?
quando a gente dá aquele passinho para trás e olha para aquilo, mesmo doendo, mesmo preocupado, mesmo às vezes numa certa angústia, eu consigo encontrar um eixo de falar, não estou sozinha, o Pai sabe do que eu estou passando, Ele há de me dar força para encontrar a solução adequada. Isso é paz. Quando eu busco o meu equilíbrio, busco essa fortaleza que está aqui. E aí Jesus nos diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente deixa para a gente aqui, tudo posso naquele que me fortalece. E Chico traz para a gente, nesse livro aqui, Livres pelo Amor, no prefácio, ele diz para a gente, filhos queridos, não podemos mais solicitar ao nosso Pai Celestial que realize mudança em nós por nós, como se fôssemos seres privilegiados, excusados, dispensados da luta que educa, amadurece e engrandece a alma na infinita escola da eternidade. Da luta que educa. Essas são as tribulações que nós estamos vivendo. Luta que educa. Firmemos no Evangelho, sigamos em frente. Tem muita coisa para ser vivida. Nós é que vamos viver, não vamos deixar aquilo nos viver. E com fé, com perseverança, trabalhando essa fortaleza em nós, nós vamos conseguir passar, vamos amadurecer, vamos sair mais fortalecidos e vamos crescer, que é o nosso objetivo aqui, é a evolução. Alguém quer perguntar alguma coisa?